Fala Saints, eu sou o Maka e você está no Eternamente CDZ, o seu canal de cavaleiros no YouTube. E hoje, Saints, nosso vídeo será muito especial, pois tivemos um bate-papo com o dublador Luiz Antônio Lobue, o dublador do Ayora de Leão, Piccolo em Dragon Ball, Dr. House, entre tantos outros. Então, eleve seus cosmos e vamos ao vídeo depois da vinheta. E Saints, antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevam no canal, deixem um gostei e um comentário se puderem. Também nos sigam nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Já se inscreveu? Deixou o gostei? Nos seguiu nas redes sociais? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. E nesse primeiro episódio do Papo com o Dublador, nós trouxemos Luiz Antônio Lobue, o Ayora de Leão. Luiz, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. É uma grande honra e um prazer imenso ter você aqui com a gente nesse primeiro episódio desse quadro novo que estamos estreando agora. Gostaria de dizer que eu admiro muito seu trabalho desde a época da extinta Manchete, quando você dublou o Ayora pela primeira vez. Obrigado pelo convite e já quero de antemão desejar um 2021 muito legal, com muita saúde, muitas realizações e vamos torcer para essa vacina aí, né? E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Como você entrou na dublagem, Lobue? Eu comecei em 88. Naquela época havia dois sindicatos que controlavam a dublagem, vamos dizer assim, que acolhiam, né, os profissionais da dublagem. E eu vim através do sindicato dos radialistas, né? E comecei em 88 e iniciei meu trabalho na Alamo. E na época, inclusive, estavam gravando Flashman, Changeman, enfim, as séries japonesas. Comecei a estagiar assistindo essas séries, né? E vendo o desfile dos meus ídolos dentro dos estúdios da Alamo e muito aprendizado, né? Sou da época do acetato ainda, né? Cheguei a trabalhar ainda naquele modelo antigo que era... Daí o nome Anel, né? No nosso trabalho. Cheguei a trabalhar com telão de cinema, com projeção de 35:16. E naquela época já estava entrando o Matic, já as novas mídias, né? E o meu início foi lá. E de lá para cá, passamos por todas essas experiências, essas mudanças, né, que houveram na nossa profissão. E naquela época vocês faziam dublagem em bancada. Eram pelo menos 3 ou 4 dubladores, não é isso? Sente falta dessa época, Luiz? Então, eu até recentemente comentei em uma live também. Claro que a tecnologia está aí, a gente não pode, né, impedir que ela avance, mas eu sinto muita pena, não sei se o termo é esse, pena, mas o fato do pessoal não poder desfrutar de uma estante com 4, 5 profissionais mais experientes, no caso, né? E o aprendizado é muito grande, porque você está ali ao lado na estante, olhando cada um deles, a maneira de interpretar, a técnica que cada um usava. Então, isso aí o pessoal que está chegando não tem, né? O pessoal chega, hoje faz até vozerio uma pessoa, o que era inconcebível na época, você imaginar. Você fazer um vozerio de um filme, enfim, de uma série, qualquer que seja, sem a presença de um número suficiente de profissionais para poder cobrir aquele vozerio de bar, de multidão, enfim. E hoje se faz sozinho. Hoje um elemento faz um por um. Falta aquela troca de experiência entre os dubladores, né? Fica meio que tudo muito mecânico. Exatamente, aí que eu sinto muito. Além dessa possibilidade de aprendizado que um novato normalmente tem, né? Ao lado de profissionais mais antigos, essa frieza de você estar só, né? Dentro da estante, sozinho, olhando para um momento do filme que tem lá uma multidão, enfim, e você sozinho tendo que preencher, de repente, com unhas e com falas e tal, e fica uma coisa muito esquisita, porque quem participou, quem esteve em estúdio com vozerio, com 4, 5 pessoas, até mais, hoje, sozinho, a gente que participou sozinho, você fala, caramba, fica muito esquisito, fica muito vazio, né? E para mim, infelizmente, a tecnologia veio e teve essa perda que eu sinto bastante pelo pessoal novato que está chegando na dublagem. Eles não terem essa possibilidade de ter ao lado profissionais para poder adquirir essa experiência, adquirir técnica, enfim.
Uns anos atrás eu fiz um curso com o Silvio Navas, eu acho que você conhece ele. E ele sempre tinha uma frase pra falar pra gente. Quando você tá sozinho, você deixa de aprender. E quando você tá em mais gente naquela bancada, você acaba pegando muitas dicas, mesmo só olhando o que as pessoas estão fazendo. Você também concorda com isso, ô Luiz? Sem dúvida. Não, tive o prazer de trabalhar com ele, profissional sem não há o que falar, né? Mas ele tinha toda a razão de falar isso, porque isso é verdade. Na época da projeção, né, do 3516, que era uma tela de cinema, eu lembro até de um caso que eu às vezes comento com o pessoal. Eu estava ao lado de 4 feras da dublagem: Aldo César Campanile, Serginho Galvão, Nelsinho Batista, enfim. E o anel 20 segundos rodava, aquele acetato rodava na máquina, né? Essas máquinas de cinema mesmo. E o anel, por isso que é anel, são 20 segundos, eles cortavam o acetato, aí depois colava na moviola, né? Quando ia finalizar o filme, aí colava tudo na moviola. E esses 20 segundos, eles rodavam. Então os profissionais assistiam no telão, cada um o seu personagem e tal, e depois saía gravando. E eu lembro que eu tinha uma fala, logo no início, eu tinha uma fala tipo, é por aqui, uma coisa assim, sim senhor, uma fala curta. E eu tremia que nem vara verde, porque eles falavam demais. Eu lembro até que era um filme de cowboy. E os outros personagens, todos eram os principais do filme. E eles falavam demais. Era muito texto, um em cima do outro e tal. E eu já sabia da história que quando alguém estava ao lado de um profissional já experiente e errasse, o olhar era fulminante. Entendeu? E eu já tinha ouvido histórias a respeito. Então eu tremia pra caramba e prestando atenção na tela para ver exatamente. Não tinha time code, nada disso, né? Você tinha que marcar uma cena do filme sabendo que você ali ia entrar a tua fala. E aí gravando. Aí o pessoal falando pra caramba, e eu, sim, é por aqui, uma coisa assim. Aí terminou a gravação do anel, eu lembro que eu levei um tapa nas costas assim, foi um tapa mesmo, não foi um carinho. Aí, garoto, é isso aí, assim mesmo que se faz. Manja, aquela coisa de, tá entendendo? Não erra não que é ruim. Não erra não que é ruim. Então, era muito legal, muito legal. Então, essa coisa aí que se perdeu em função da tecnologia é uma pena, porque era muito legal, muito legal. E o aprendizado era violento. Você colher de cada um detalhe para depois você formar a sua personalidade como ator e tal, e dublador, era muito importante, muito importante. E Cavaleiros? Cavaleiros foi feito nessa mesma métrica da bancada com todo mundo ou ele já começou a fazer individual? Cavaleiros eu acredito que não foi feito em 3516. Já era o cassete, né? O Matic, Betamax, já era uma outra aparelhagem. Eu só acredito que não tinha o DA ainda. O DA veio depois também, que era uma fita digital, né? Que veio, isso tudo veio melhorando a qualidade do trabalho, a qualidade do som, enfim. Mas eu acho que o Cavaleiros, começou na Gota Mágica, lá no aeroporto, e eu acho que já trabalhávamos com ou Matic ou Betamax, uma das duas. Então, a ANEL sempre existiu e vai continuar existindo, mesmo na tecnologia digital. O corte de texto, tudo é feito nos 20 segundos que eu te falei. O anel, até para efeito de trabalho, efeito financeiro, essa coisa toda, ele existe até hoje, né? O texto é todo cortado, 20 anéis, né? E 20 segundos, perdão. E isso aí continua como regra para o trabalho. Mas o que mudou bastante com o advento da tecnologia digital
é que, na época, houve todo um cálculo dentro do estúdio. O que significava 20 anéis? Era o que dava, mais ou menos em 1 hora, você completava esses 20 segundos que você fazia mais ou menos 20 anéis por hora corridos. Foi um cálculo feito, era uma média, daí estipularam, né, como padrão de trabalho. Hoje, com a tecnologia, eu já cheguei a fazer personagens que eu já faço a série, que já conheço, sei onde ele para, onde ele respira, dá até para gravar. Eu estou com um texto aqui, dá até para você falar, sai gravando e tudo bem, porque você já tem noção do ator que você está fazendo, você sabe onde ele faz ponto, onde ele faz vírgula e tal. O que mudou bastante é que, em função dessa tecnologia, eu já gravei, por exemplo, em 1 hora eu já cheguei a fazer 50 anéis de um personagem. Vê a diferença. Porque eu lembro que para você sair, por exemplo, se você fazia poucos anéis de um trabalho qualquer, um longo, e havia uma distância muito grande entre os anéis, por exemplo, você fazia o anel 2, daqui a pouco 50, daqui a pouco 90 e o 125. O tempo que levava para a máquina correr desse anel 2 até o 30, dava para tomar um café. Entendeu? Tava no banheiro, tomar um café, voltar e a máquina estava rodando para chegar no ponto. Hoje você digita o timecode, ele sai do anel 1, vai para o 200 em segundos. Então tudo isso melhorou, vamos dizer assim, a agilidade do trabalho, essa coisa toda. Uma coisa que eu lembro bem é que naquela época que a gente assistia Cavaleiros, a gente percebia que muitas vozes eram reutilizadas, eram usadas de novo. Você mesmo acabou gravando o Aioros, que é o irmão do Aioria. O Gilberto e o Marcelo Campos tiveram vários personagens. E fica a dúvida que todo mundo pergunta, o porquê que acontecia isso? Não, naquela época não haviam tantos profissionais no mercado. Se não me engano, em 94 já haviam mais casas. Em 88, quando eu comecei, acho que tinham 4 casas em São Paulo só. 94 já tinha a Gota Mágica, outras casas. E então o número de profissionais era reduzido, bem reduzido. Me dava até dó do Baroli, porque a série, que não é, você tem um longa-metragem e tal, você tem um número lá, o tradutor manda, você já tem o espelho, você sabe quantos personagens tem e tal. A série, o Cavaleiros veio com muito personagem, de um modo geral, né? Não só os principais, não só os de ouro e tal, aquela coisa toda, mas aparecia um convidado, enfim. E ele começou a sofrer com isso, porque ele não conseguia encontrar no mercado mais pessoas. Por isso que a gente fez uma série de outros personagens, porque não tinha quem escalar, não tinha como criar um novo profissional e colocar dentro do estúdio e falar, grava. Não dava, entendeu? Eu sei que por aí ele foi uma loucura. Eu lembro que ele falou, não sei o que eu vou... Ele falava, não sei o que eu vou fazer, porque apareceram mais não sei quantos personagens. E eu já olhei o mercado, já olhei a relação dos profissionais, não tem mais. Vocês vão ter que fazer, vão ter que gravar outros e tal. Assim, sem ter a noção do que ia se transformar, né, a série. Porque na época, eu não lembro, não deve ter vindo uma temporada inteira. Ela não veio inteira, ela veio 51 episódios e parou justamente naquela parte em que o Z enfrentou a Aioria e depois eles iam partir pro santuário. Exatamente nessa parte que parou. Depois viria outros episódios. Então, agora você imagina, eles sem noção, sem ter um mapa com a definição, né? Essa série é assim, tem o Cavaleiros de Ouro, aquilo tudo, e então você vai usar necessariamente, sei lá, 100 profissionais. Ele não tinha isso, não. Então ia chegando, e aí eu imagino a situação dele. Ele vai, e agora, o que é que eu faço? Então chegou um momento que ele começou, falou, bom, deixa eu pegar aqui, vou usar você para esse, e começou a usar o pessoal para fazer outro, mudava a voz, aquela coisa toda. Foi uma loucura, foi um trabalho para ele, não foi brincadeira não. E você, Lobui, você fez um teste para fazer Cavaleiros ou
você foi chamado, foi um presente do Baroli? Por exemplo, o Artnik, o Ronaldo Artnik, que é o dublador do Aldebaran, ele ganhou o papel do Baroli. Você chegou a fazer teste ou não? Não, naquela época, na verdade, existiam poucos testes. Exatamente por essa redução de casas e redução de profissionais, um número pequeno de profissionais, já tinha uma lista, não era muito grande, tá certo? Tinha uma lista já dos profissionais do mercado. Então era assim, basicamente se olhava o timbre de voz, né? Quando chegava um novo produto, olhava-se o timbre de voz, a idade, aquela coisa toda que se usa para escala. Então não havia teste. Na verdade, ele deve ter recebido os primeiros capítulos em casa. O Baroli é um excelente tradutor, né? Ele traduziu muito tempo para a dublagem e ele deve ter levado para casa. E assim, claro que a experiência que ele tinha de tantos anos de mercado, no momento em que ele colocou na tela lá a fita e começou a passar o capítulo, ele foi vendo os profissionais e automaticamente na cabeça dessas pessoas, esse pessoal que trabalha com escala e tal, você já vai mais ou menos definir quem é quem vai fazer esse, quem vai fazer aquele, entendeu? Então, naquela época não havia teste e em função disso que eu te falei, da redução de profissionais do mercado e do número de casas que havia. Então, pouco se fazia teste, porque, na verdade, às vezes faltava profissional para você poder completar o trabalho. O teu trabalho maior era quem que eu coloco, entende? Então, às vezes, vai aparecer, tem pessoas que têm vozes, que têm um padrão de voz para fazer determinados personagens e tal. Então, isso aí, ele teria que definir nesse sentido. 2 ou 3 profissionais que poderiam fazer aquele boneco. Então, a briga com ele interna, ele esperava para ver mais alguns personagens e, de repente, acabava encaixando, vamos dizer, 3 personagens que tinham o mesmo padrão, ele acabava encaixando em personagens que apareciam. Agora, mudando um pouquinho de assunto, saindo um pouquinho de Cavaleiros, indo para outras animações, uns meses atrás eu estava assistindo o desenho Vingadores Unidos da Marvel. E nele Sim. você dubla o Capitão América. E com você teve um grande elenco que acabou fazendo parte desse desenho, como o Hermes, que dublou o Homem de Ferro, o Mauro Castro, que fez o Hulk, o Ayrton Lima, que fazia o Falcão, Márcio Araújo, que fez o Gavião Arqueiro, o Nestor Chiesi, que fez o Thor, e a Cássia Bisseglia, que fez a Viúva Negra. Dentre tantos outros nomes que acabaram fazendo junto, fazendo as pontas. E eu queria saber como foi a experiência de dublar esse desenho, Luiz. Foi uma surpresa, porque os longas, tanto de Avengers como dos heróis e tal, ele normalmente era dublado no Rio, né? Pessoal do Rio. E acabou que o desenho acabou vindo aqui para São Paulo, para a TV Group, né? Que é a empresa que tem esse trabalho. E, de repente, essa surpresa. Acredito que houve teste. Se não me engano, houve teste para fazer o Avengers. E foi legal, quando soube que tinha sido escolhido para fazer, eu falei, caramba, né? Mesmo porque eu, garoto, já vim dessa coisa de heróis e tal, Superman, tal. Então, a gente carrega, né, dentro da gente. Eu lembro do National Kid, até fiz um comentário recentemente também numa live, a loucura que foi, né, o National Kid, quando veio aqui para o Brasil. Eu lembro que ia para a escola e tal, ficava na sala esperando o horário para poder assistir, né? Porque era uma novidade, né? Uma tecnologia nova, aquela coisa toda. E lembro que foi muito bacana, foi muito legal entrar no estúdio, olhar, ter contato com aquele desenho, né? E fazer essa viagem no tempo, então. E foi muito gratificante. E de vez em quando ainda faço. Tá rolando de vez em quando ainda. Sempre aparece um capítulo 2 e tal. Luiz, quando eu confirmei com você que a gente ia fazer a entrevista, eu fiz uma enquete com o pessoal da minha página, do Instagram, do Facebook e do YouTube para eles fazerem algumas perguntas. E aproveitando que a gente acabou falando de Vingadores Unidos, a primeira pergunta é do meu grande amigo Tom.
do canal Cafofo do Tom. E ele pergunta o seguinte: o que você prefere? Personagens com a personalidade irônica e arrogante, porém de grande coração igual ao Dr. House, ou certinho exemplo como o Capitão América? Olha, claro, nós somos humanos e tal, e sempre tem um lado que mexe com a gente. O profissional não tem muito o que escolher, porque todo tipo de toda personalidade, vamos dizer assim, que você acaba fazendo é uma experiência nova e é muito legal. Tanto faz. Eu lembro que eu fiz o Herman Monstro, que também foi uma série que eu assisti quando moleque, né? Eu adorava assistir os monstros, né? E quando fui premiado, que estava ainda gravado no 35, como eu te falei, 16, e aí ia passar para nova tecnologia. E eu acabei fazendo, tanto que eu adorava, eu acabei fazendo o teste e ganhei. E o Herman, ele tinha um jeitão todo, né, bobão, babá, entendeu? Eu lembro até que a filha da dona do estúdio, quando tinha gravação, ela enlouquecia, ela entrava dentro do estúdio para ficar assistindo. E ela falava para mim: eu gosto tanto quando você faz, eu dou muita risada e papapá, isso aqui, eu acho bacana. Então, assim, a gente, claro, você tem uma preferência. E não é só, digamos, no estilo do personagem. Eu acredito que mexe não só com o seu lado pessoal, mas também com a visão que você tem de mundo, com a maneira como a gente vive nesse mundo aqui e tal. Então acaba te pegando agradavelmente ou não, às vezes desagradavelmente, né? E um que foi muito marcante, porque me marcou como profissional também, foi o House. E eu nunca vi um cara ser amado, principalmente pelas mulheres, como esse cara. E ele era um escrotão. É verdade? Ele era mal educado, mal-humorado, né? Curto e grosso. Eu lembro de uma cena que tinha uma enfermeirazinha, acho que era até uma japonesinha nova, que saiu assim de uma porta daquelas basculantes do hospital, chorando. Aí ele olhou e falou: o que foi, filho? Sabe, o fulano, ele mentiu pra mim, não sei o quê. Ele olhou pra ela e falou assim: mas todo mundo mente. Essa coisa dele, do personagem dele, o roteirista dessa série, foi fantástico. Fantástico. Entendeu? Infelizmente, na oitava, eu até tenho os boxes e tal. A oitava, acho que faltou assunto. Ele já tinha explorado tudo que podia ter explorado. Então virou com uma coisa de louco. Ele fez o House entrar com o carro na casa da Candy, estourar a janela, aquela coisa. Então ele acho que perdeu, acho que não pintou, não teve nenhuma coisa nova na cabeça dele. A oitava temporada foi meio forçada, digamos assim. Até dentro desse tema, fazendo um parênteses, eu estava gravando, acho que ontem, eu faço uma série, Oak Island, que eles procuram um tesouro numa ilha. E eu falo ao pessoal, eu vou morrer, essa série vai continuar. Porque é que nem o Pé Grande. Ninguém viu, mas falam que ele existe, aí começa aquela coisa: eu vi um vulto passar por aqui. E aí os caras cavando, eles cavaram a ilha inteira, já acabou a ilha. Já. Então, eles já acharam moedinha, até uma cruz dos Templários e tal. Isso nunca vai acabar. Eu vou morrer e vão ter que trocar. Tanto os caras que estão na série lá, como o dublador também. Porque isso não vai acabar nunca. Então, mas assim, que mexeu muito comigo, que me dava prazer de fazer. Tem atores que dublam e tal, e até mesmo desenhos, séries e tal, que te dão prazer de fazer, né? São coisas que você chega na estante, o texto te envolve, né? O assunto te envolve. E para mim o que me marcou muito mesmo, porque era uma novidade, era risada, era... Olha, até comentei também isso. Houve um capítulo
Tava o Wellington dirigindo, inclusive, o Wellington Lima, o Zezinho na técnica, e uma menininha, ela tá com câncer na cabeça. E ele entra com aquela bengalinha dentro da enfermaria e tal, e a menininha vira para ele e fala assim, às vezes até me emociono de falar da cena. E ela fala para ele assim, eu vou morrer, né? Aí ele faz assim com a cabeça. Vai. Quer dizer, quando é que você espera que um médico vai chegar para uma criança, menina de quê? 6, 7 anos de idade, e fala para ela, você vai morrer. Aí a menina vira para ele e fala, não, tudo bem, isso aí não tem importância para mim. Agora, como é que minha mãe vai ficar aqui sem mim? Porra, cara, eu virei do avesso. Caí num pranto e fui pro canto do estúdio, sentei num banquinho que tinha lá, comecei a chorar pra caramba. E aí, passado algum tempo assim, o Wellington falou, e aí, Luiz, aí me chama de Lu, né? Ô, Lu, e aí, vamos lá? Falei, não vamos não, ainda não, peraí. E aí, quando eu levantei para ir para a estante novamente, eu olho assim na técnica, estão os dois na técnica lá, os dois com o olho desse tamanho, de choro. Então, essas coisas são incríveis, né? E no caso dessa série do House, essas nuances, né? Essas mudanças, essas coisas, de certa forma, novas. A gente está sempre acostumado, a gente mais ou menos sabe o roteiro do filme, que no fim vai acabar e tal. Com ele era sempre uma novidade, era sempre uma surpresa. Desculpa me alongar. Não tem problema, fica à vontade. Agora, voltando a falar sobre Cavaleiros, como foi pra você ter dublado em 94 e depois de 15 anos você ter uma surpresa com o Soft Gold que foca no Ayori especificamente? Então, e eu acho que isso aí foi feito lá do Brasil, né? Não foi? Foi. Foi muito legal porque houve um hiato, um tempo assim, que a gente tinha um hábito, né? De a série acabar. Então, ainda mais a gente que é da minha geração, apesar de algumas séries ficarem por algum tempo na televisão, mas elas tinham um término, né? Acabava. Então a gente foi pego de surpresa quando falou, tá chegando o Cavaleiros e tal. Eu falei, caramba, não sabia, babá. Aí, bacana, babá, o pessoal começou a chamar a gente. Essa mudança de casa também é muito louca, né? Que o trabalho começa a migrar para lá e para cá. E como o Hermes, ele é o Cavaleiros, né? o pai pegou na mão todo o trabalho. E ele, claro, fazia um dos principais e estava envolvido pra caramba com a série, né? Posteriormente ele abriu a casa e tal. Então foi uma coisa legal pra caramba. Eu falei, nossa, não acredito que Cavaleiros voltou. Porque algumas séries japonesas, né, que é do nosso início lá, elas simplesmente acabaram, né? Não apareceu mais nada. Então eu falei, infelizmente acho que não vai ter continuidade. A gente torce para ter, né? Claro, né? Porque a gente trabalho e tal. E, eu lembro que foi uma doideira. A gente gravou assim, dentro do estúdio. Acho que tá até no YouTube, né? Você tá no YouTube. A gente gravou mensagens no YouTube e tal. Foi muito legal, foi muito bacana. E já tinha uma tecnologia diferente, né? Já tinha um desenho diferente, né? Então, muito legal. Eu lembro que a gente curtiu pra caramba entrar naquele estúdio lá e rever as novas, né? As novas sagas e tal. Falar, cara, que bacana. Foi muito bacana. Eu lembro que a gente até se reunia, o pessoal se encontrava assim, o pessoal que trabalhava, que fazia o Cavaleiro, a gente se encontrava, batia um papo e tal. Vocês viram? Então, eu lembro que mexeu demais, porque a gente estava vindo numa maré assim de... eu lembro que foi uma época muito de documentário, começou a entrar National Geographic, essa coisa toda, e a gente estava meio assim, meio esvaziado. Trabalhos mais, sabe, que mexiam mais com a gente, assim, com o emocional da gente. E eu lembro que foi muito bacana, cara, foi demais bacana fazer. Como também aquele que houve a mudança da tecnologia da imagem. Eu sei até que tem fãs que não gostaram,
eu li a respeito, né? Da nova roupagem do Cavaleiros e tal, do Ômega, exato. Cara, eu fiquei bobo de... Claro, o fã sempre tem um apego maior, tal, né? Eu lembro que quando eu vi a imagem na tela, eu falei, cara, que isso? Como assim? Luiz, é uma nova tecnologia. Eu falei, caramba, cara, que coisa fantástica, né? Que nitidez, que imagem maravilhosa na tela. Eu lembro que nessa época o pessoal reclamou, porque parecia que eles estavam usando uma roupa e tal. E acabou que foi tanta reclamação que a Toei acabou fazendo na segunda temporada voltar as armaduras como eram antes, ou quase iguais. E o pessoal reclamou muito naquela época, até hoje o pessoal reclama, fala que não gosta. Eu particularmente, a primeira temporada eu não gosto, mas a segunda eu gosto bastante. Imagina, né? Que absurdo, cara. Então eu lembro que foi um choque pelo lado positivo, né? Como eu falei, eu li algumas coisas na internet e tal. Teve cara que odiou, que ele gosta mesmo do molde antigo e tal. E sempre alguém tem razão, né? Sempre alguém tem razão. Porque você tem que olhar com o olhar da pessoa. Não adianta você... Aí vai cair em debate, isso é uma bobagem. Então tem o olhar da pessoa, né? Ela... Como tem gente que gosta de filme preto e branco. Eu conheço alguns. Adoram essa roupagem de longas preto e branco e tal. Enfim. E Soul of Gold foi tipo o trabalho do Paulo Celestino, que foi em 2017 também, né? E em 2014, infelizmente, faleceu o Walter Santos, que era um grande dublador. Ele não conseguiu nem fazer A Lenda do Santuário, o filme, nem o Soul of Gold. Ele foi substituído pelo Mauro Castro, que também é um excelente dublador, também combinou bastante o timbre da voz. Eu lembro do Walter Santos no Telecurso 2000, que passava às 5 da manhã na Globo. Ele era um excelente ator, que ele fazia várias coisas também, né? Você chegou a conhecer o Walter Santos? Sem dúvida, sem dúvida. O Walter é um grande amigo, era muito amigo dele. E como você falou, ele tinha trabalhos, não só na dublagem, mas ele tinha feito novelas, fazia o famoso telecurso, que a gente até brincava muito com ele. A gente zoava muito ele. Eu lembro uma vez que eu estava no estúdio e... Aqueles erros que a gente comete, ele ficava louco, né? Ele fazia aquele telecurso, então ele era impecável na fala, né? E eu mandei, acho que veio no texto, ele estava dirigindo. Não, aliás, eu estava dirigindo, eu não lembro bem. Mas o importante é o contexto. Eu sei que era um lance assim, o cara virou, ficou louco. Isso não existe. E entre eu, você tá louco. Aí eu falei, não, tá certo. Pelo amor de Deus. Existem as regrinhas gramáticas nossas, né? Ele era meu. Era isso aqui, olha. Qualquer coisinha, qualquer virgulazinha, no que se tratava de texto, gramática, essa coisa, ele era terrível. Cobrava mesmo. Ele cobrava. Mas um grande cara, um roteirão, né? Um excelente ator. Saudade do Valtão. Luiz, eu tenho algumas perguntas que os fãs fizeram pra você. O podcast Zerencast Z perguntou: pô, cara, dublador do Leão, tá de onda, essa voz era irada pro personagem. Ouvir 94 tá louco. Pergunta pra ele se ele assistiu Cavaleiros na época ou se assistiu depois, a saga clássica ou algum filme. Não só se dublou, mas se ele assistiu alguma vez ou se tem alguém próximo, tipo filho ou sobrinho, que gostava. Eu tenho alguns blogs. Assim, o pessoal às vezes não entende, né? Ainda mais fã, né? Eu também tenho ídolos, então eu entendo perfeitamente. Assim, a nossa, principalmente essa época, foi uma loucura porque, de repente, começou a abrir TV a cabo. Para você ter uma ideia, a gente trabalha invariavelmente, sem contar a época da pandemia aqui, mas invariavelmente a gente trabalha de 8, 9 da manhã até 10 da noite. Eu pergunto pra você, que hora que você vai assistir? E eu imagino que deve ser uma loucura você pegar o carro, por exemplo, do Brasil, que fica na Lapa, depois você vai para um outro estúdio que fica em Pinheiros, aí depois você vai para outro estúdio que fica em Santana. Deve ser muito difícil para você, né? É uma coisa que deve ser muito puxado para vocês fazerem, pegar trânsito, gente na rua xingando.
E pelo menos agora no home studio vocês têm essa facilidade de conseguir fazer as coisas conforme vocês precisam, né? Vocês têm 2, 3, 4 trabalhos, vocês conseguem dividir dentro do seu próprio tempo para fazer. O próprio tempo assim, você fazer conforme o cronograma, mas você não precisa pegar trânsito, não precisa sair de um canto pro outro, né? É uma coisa, é só quem tá dentro para ver mesmo, porque é uma doideira, Você imagina o dia inteiro e você passar por todo tipo de produto que você possa imaginar. Cara, você chega em casa no dia, você fala, nossa, que loucura. Aí você vai no papelzinho, no comprovante para ver o que eu fiz mesmo lá. Às vezes você nem lembra, às vezes você vai em 4, 5 casas durante o dia, aí você quer lembrar o que eu fiz na casa tal, não estou lembrado. Aí você tem um comprovante e tal, você pega e vai lá, é verdade, foi aquele documentário, papapá, a respeito não sei do que. É uma coisa que você queria lembrar e não conseguia saber que casa tinha feito. Imagina, no dia. Agora você imagina você lembrar alguma coisa há 20 anos, 30 anos atrás. E agora a gente tem uma pergunta do Chicaril Banner. Ele perguntou, na verdade ele comentou: só saudações, desde 1994, o Aioria e depois Piccolo, excelente voz e trabalho, gostaria de conhecer pessoalmente. Já falando de signos, qual é o seu, mestre? Desculpa, agora deu uma falhadinha no teu microfone, eu não vi. Ele tá perguntando qual que é o seu signo. O meu? Escorpião. Luiz, tem algumas perguntas que todo mundo faz, inclusive tem até no canal do Wendel o pessoal perguntando, ele respondendo. E aqui não é diferente, às vezes as pessoas perguntam, porque eu já postei alguns vídeos sobre dubladores, infelizmente alguns que já faleceram, muitos no ano passado, 2020. E eu queria saber, além de você ter que ser um ator para ser dublador, o que mais você precisa para conseguir entrar nesse ramo? Qual a experiência, qual a expertise que você precisa? Olha, existem várias nuances aí. Primeiro, claro, a pessoa ter essa vontade de ser. Isso é importante, sem dúvida. Na internet, eu vejo, como é que chama o pessoal que... É a fandublagem. Hã? Chama fandublagem. Isso, fandublagem. E às vezes me surpreende, rapaz, o talento de algumas pessoas e tal. Os caras postam, dá uma olhadinha, vê se você gostou e tal. Então, é assim, muita gente eu vi passar na dublagem. Como eu te falei, nossa, meus ídolos, quando eu comecei a conhecer um por um, eu enlouquecia, imagina. Via o cara desfilar na minha frente, eu falei, meu Deus, esse é aquele cara, pelo amor de Deus. Então, e ainda hoje tem muitos deles vivos, infelizmente alguns se foram, mas, assim, a vontade é essencial. Segundo, essa coisa da pessoa brincar em casa de dublar é legal pra caramba, porque é a tal da técnica que eu disse pra você antes. Existe uma técnica que é texto e o vídeo aqui, é o monitor. Essa técnica aqui, você só adquire com o tempo. Olhar para texto e para tela, texto e tela. Porque você está com o texto aqui, você está olhando lá o negócio, você tem que marcar a pausa. Eu, por exemplo, tenho esse hábito, os antigos têm muito esse hábito. A gente tem o texto aqui, a gente tem canetinha, quando ele para lá, principalmente quando o ator vamos dizer, quando não é ator, quando você faz um trabalho que a pessoa não é ator ou atriz, eles não seguem aquela regra do ator. A vírgula bem acentuada, a pontuação, enfim, a respiração. Isso é tudo técnica que o cara aprende exatamente fazendo teatro, ou fazendo um curso de teatro. Então, a gente tem essa técnica que é importantíssima, você marcar texto, onde ele faz a pausa, você tem que marcar, vai fazendo as barrinhas aqui. Por quê? Na hora que você vai gravar, o teu olhar faz assim, ó. Você fica jogando o teu olho para o papel e para a tela, papel e para a tela. Óbvio que, como você já tem a técnica, um lado do teu cérebro aqui já aprendeu a trabalhar isso. Então, você sabe a hora que você pode tirar o olho da tela e vir para o texto. Porque você sabe que ali ele vai falar uma frase grande que você vai gravar, você vai só usar a boca aqui, mas você está olhando para o texto. É muito louco isso, né? Mas você está aqui, você sabe que está gravando aquele trecho que você sabe que ele não vai respirar, não vai fazer pausa, automaticamente você já olha para ver o início da outra frase. Como é que é mesmo? Mais, ele começa com mais isso aqui. Então, isso tudo se adquire dentro do estúdio, não tem como. Ou assim, essa brincadeirinha em casa. Inclusive, Luiz, eu tenho até um canal de fandublagem que eu faço de vez em quando, eu brinco. Já tá há um tempo sem eu postar, faz acho que um ano e pouco. E eu fiz uma fandublagem do Aioria, inclusive.
E uma das cenas que eu mais gostei foi quando eu gritei Relâmpago de Plasma! Claro que não foi igual você, não chegou nem perto do seu talento, mas desestressa, é bem legal, eu gostei bastante de fazer. Legal, né? Então, mas assim, basicamente, ah, tem essa coisa do DRT, que a pessoa que não tem enfrenta problemas mesmo. Não, aliás, nem consegue dublar, na verdade. Existem cursos aqui, em São Paulo tem alguns cursos, é, que obviamente o curso acaba encaminhando, né, para esse lado de formação profissional. É legal, aprende porque são pessoas da área que fazem o curso e basicamente uma coisa que o pessoal usa muito. Desculpa. É claro que depende de onde a pessoa mora e tal. Mas essa coisa de estagiar, pedir licença para o estúdio, para vir fazer um estágio, assistir dentro do estúdio, tem se perdido um pouco ao longo desse tempo aqui. Mas se usava muito isso. Eu sou um cara que eu não tinha muito trabalho na época, me telefonavam e falavam: olha, vai rolar um filme aqui, você quer vir assistir? Então, a gente colocava a bunda no sofá e ficava, e ficava assistindo os dubladores trabalhando. Maravilhoso, porque você ficava pegando aqueles detalhes todos, né? De como a interpretação, a respiração, tudo isso é legal, importante. Então, basicamente, eu acho que a pessoa tem que procurar uma formação profissional, existem várias aí. Fazer um curso de teatro eu acho bacana, porque você abre campo para outras coisas também, né? E tentar buscar uma aproximação, ou através de um profissional, ou através da própria casa, um contato com a casa, fazer o estágio dentro da casa. Porque dentro da casa, dentro do estúdio, você vai ver, durante o período que você ficar lá, você vai ver 2, 3 profissionais, e aí já vai ser legal, porque você vai pegar os detalhes de cada um, entendeu? É muito importante essa coisa do estágio. É claro que depende da casa liberar ou não, mas tem como trabalhar isso, e às vezes um contato com um profissional, um dublador, o dublador dá uma força, né? Eu mesmo já levei algumas pessoas para assistir, né? A Ney Silva tinha esse Como é costume, que né, é? de levar as pessoas de apadrinhar bastante, né? E daí, pô, caramba. Aliás, eu sou cria dela. Eu sou cria dela. Como muita gente é, né? Então, a Nair, nossa, o que tem. Falar para você, o que ela formou de gente no mercado é uma coisa. Não dá nem para contar, não dá para nem falar o número de tanta gente. E ela realmente ela tinha uma capacidade, tanto pessoal quanto profissional, de formar pessoas. E eu, graças a Deus, a turma da minha época estão todos aí dublando. A grande maioria. São poucos que não ficaram. Porque ela realmente dava não só oportunidade, como incentivava a pessoa a trabalhar legal, no sentido de se formar um bom profissional, sabe? Ela dava um toque, ela dava uma chancezinha, vai lá, faz aquele oi lá, faz aquele olá, entendeu? Ela tinha uma didática muito bacana para a formação de profissionais. Infelizmente. Ela estava ultimamente meio... Eu estava trabalhando com ela ainda. Antes dela ir lá para Indaiatuba, que ela mudou para lá, né? Eu fazia uma série com ela. E é uma pessoa absolutamente divertida, maravilhosa, sensacional. Ela recebia todo mundo, nossa, de braços abertos. Cuidava de cada um com carinho, sabe? É uma pena, é uma pena. A gente sabe que é o caminho de todos nós, né? Mas, infelizmente, ela ainda poderia ter ficado um pouco mais. Foi uma das que foi por causa dessa Covid aí, né? E a Naira ela trouxe muita gente pra dublagem, né? Fora Muito. que ela dublava personagens maravilhosas, como a Cleópatra. Nossa. Ela dirigia muitas séries, ela só fazia E as aqueles atrizes toques, que ela sabe? Uma dublou, coisa só muito legal que ela tinha. top. Eu não sei se você sabe, mas eu quero ser dublador. E um dia eu espero alcançar o patamar que ela alcançou, sabe? Porque é uma coisa muito legal que ela fez pela dublagem. E conquistar esse espaço, você pode se considerar, cara. Ela era maravilhosa. Luiz, eu tenho 2 pedidos pra fazer pra você. Diga. O primeiro é falar
E você, já sentiu o Cosmo? Que é o bordão do nosso canal. E o segundo é soltar um dos seus poderes. E você já sentiu o Cosmo, é isso? Tá. Então é o relâmpago ou cápsula? Tanto faz, você escolhe. Ah. Vamos lá então? Vamos lá. Vou passar um pouquinho. Relâmpago de plasma! E você já sentiu... olha, fala não acredito. E você já sentiu o Cosmo? É a piscina do poder! Bom, Luiz, a gente teve uma conversa sensacional. Eu adorei conversar com você esse tempo. Eu te pedi 15 minutos, você me concedeu 1 hora. Queria agradecer imensamente você por ter participado com a gente no nosso primeiro episódio do Papo com o Dublador. Foi muito emocionante pra mim, porque eu sou um grande fã do seu trabalho. Você gostaria de deixar alguma mensagem pro pessoal que está assistindo? Olha, eu que agradeço o convite. O prazer foi todo meu. A gente receber esse carinho de vocês é impagável. Como dizem, né? Não tem preço. E sempre que você precisar, estou à disposição aí. A gente dá um jeitinho de cavar. Daqui a pouco eu tenho trabalho novamente. Até de sábado. Mas, assim, eu estou sempre à disposição. Quero agradecer a todo o pessoal que participou aí da live. Um beijo bem grande no coração de cada um. Muito obrigado pelo carinho de sempre. E, por favor, continuem acompanhando o trabalho da gente e mandem mensagens, enfim, a gente está sempre acompanhando também os posts de vocês aí, tá bom? Luiz, quer deixar suas redes sociais, o pessoal te seguir, Twitter, Instagram? Olha, eu Facebook? tenho... eu não tenho muito... No Instagram eu não participo muito. Eu tenho Face e Twitter, também eu tô. E tá com o meu nome lá mesmo. Luiz Antônio Logui, né? Eu não sei, não lembro se o Twitter tem algum... Então, faz o seguinte, eu tô com o teu Messenger aqui, eu vou ver isso com mais calma e te mando pelo Messenger, você encaminha? Isso, melhor. Porque aí eu vou falar bobagem. É tanta... É assim, ultimamente, na verdade, eu acompanho, claro, mas ultimamente a gente tá amarrado no WhatsApp, porque é onde eu recebo trabalho, é onde tem família, amigos, os grupos e tal. O WhatsApp toma seu dia, né? Então, eu às vezes entro tanto no Face quanto no Twitter. Instagram muito pouco, porque às vezes tem uma chamada ou coisa parecida, eu dou uma entradinha e tal, mas muito pouco no Instagram. Mais no Face mesmo e no Twitter. E eu confesso que não estou lembrando agora de como está o meu nome no Twitter. Eu vou olhar com bastante calma. E aí eu coloco para você no Messenger e você coloca. Mais uma vez eu queria agradecer e deixar um grande abraço para você. Um abraço para vocês aí. Feliz 2021 para todo mundo, muita saúde, muitas realizações. Um beijo para vocês, para a família, para os amigos. E que venha a vacina, hein? Pelo amor de Deus. E eu vou mandar para alguns que também gostam. Macanco Sapô! Olha, obrigado a vocês, gente. Então é isso, Saints. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o gostei. E nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Nos vemos então no próximo vídeo. E você, já sentiu o Cosmo?